Vamos a falar de saúde porque aumentaram os casos de influenza e Covid-19 em vários estados brasileiros. Os dados foram divulgados no novo boletim Infogripe, divulgado recentemente. Os novos casos de coronavírus são de uma nova variante, a XFG, também conhecida como Frankenstein. Quem vai trazer os detalhes para a gente e as informações sobre essa nova variante é o repórter, nosso amigo Eduardo Góes, que está em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. Boa tarde, Edu. Tudo bem com você? Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para a Rayane e para todos que nos acompanham. Tudo certo por aqui. E a gente quer trazer um pouco mais informação a respeito dessa nova variante, ou quem sabe uma nova cepa. A gente vai esclarecer esses detalhes um pouco agora com o doutor Luciano Vilela, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Doutor, seja muito bem-vindo ao TJ Aparecida. O pessoal está chamando essa variante de Frankenstein, né? Explica um pouquinho para a gente o que é essa variante. É variante, é cepa? Como que a gente chama? Qual que é a maneira correta? Boa tarde a todos. Essa é uma variante, ela vem... A Omicron, que foi a precursora, e ela sofreu uma mutação, e agora veio essa que nós estamos chamando de foi batizada, né, como XFG, e que dá um pouquinho de sintoma diferente aí, mas parecido com um resfriado, uma gripe, mas é uma variante. E quais que são esses sintomas, né? E por que as pessoas estão associando essa variante com essa maneira de falar Frankenstein? É mais pela estrutura da molécula, isso, e os sintomas são sintomas muito parecidos com uma gripe. Um ponto que chama mais atenção dela é o sintoma da rouquidão. A gente ainda não tem estudos mostrando que isso é uma predisposição direta da variante, mas a gente sabe que a rouquidão está vindo muito prevalente quando você está contaminado pela variante XFG, junto com os outros sintomas, né? O nariz que escorre um pouco, a garganta que dói um pouco, a dor de cabeça, o mal-estar geral, a febrícula, todos esses sintomas associados como se fosse uma gripe mesmo. Então é facinho de confundir, né? A questão de poder fazer a testagem, né? Ela ainda é uma questão importante, como era lá no início da Covid-19, quando a pandemia estava aí interferindo na vida de todos nós. Questão de testar, a questão também de se vacinar, ainda é algo que as pessoas têm que se preocupar, correr atrás, ou a gente já não deve se preocupar tanto assim com a Covid? É uma doença mais branda, né, do que a gente teve, sem sombra de dúvida nenhuma. Entretanto, a gente precisa entender que existem idades que são mais vulneráveis ao pegar um vírus como esse. Então, os idosos, as crianças, né, os bebês. Então, a gente, se tem muito contato com essas pessoas, a gente deve testar, sim, e deve evitar passar para o outro. Como você disse, os sintomas são comuns e pode confundir, por exemplo, com uma influenza A, né? E então testar é fundamental, mesmo que seja influenza, mas saber a doença que tem é importante e para nortear o tratamento. Então, os médicos, de uma forma geral, vão orientar isso para que a gente faça o diagnóstico correto e então faça o tratamento melhor possível. Agora, quais dicas a gente poderia ter no sentido de se precaver, né, de evitar que isso aconteça, né? A essa altura também as mesmas dicas que valeriam na época da pandemia continuam valendo por agora? Sem dúvida nenhuma. Você se hidratar adequadamente, ter uma vida regrada, né, dentro do possível, evitar ambientes fechados. A gente até veio aqui, né, porque o ambiente está aberto, e não ficar, né, janela fechada com ar-condicionado. Então, abrir um pouco, ventilar o ambiente, evitar muito, se você estiver doente, né, com sintomatologia, evitar o contato.
fique afastado, né? Se cuide, porque é isso que gera, então, a contaminação. O vírus, ele precisa do contato mais próximo para que ele seja transmitido. Lembrar que não só ao falar, ao beijar, ao abraçar, mas superfícies podem contaminar também se você leva a mão no rosto, no olho, na boca, no nariz, que são mucosas, e você mesmo vai fazer essa autotransmissão. Se aquela superfície que você pegou, uma maçaneta de porta, por exemplo, estiver contaminada. Na dúvida, ainda para se proteger os outros, acho que a máscara ainda pode ser bem útil, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no TJ Aparecida, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Ficam aí as dicas, né, do doutor, que valeram lá na pandemia e continuam valendo até hoje e sempre vão valer, porque a prevenção sempre é mais importante do que depois você correr atrás para tentar curar um vírus, curar uma doença. Eduardo, Rayane, eu deixo com vocês. Uma boa tarde.